Linha de Frente, especial eleições. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente, especial eleições aqui na Jovem Pan News. Comigo estão Alan, que é professor da FGV na área de segurança pública, muito bem-vindo. Obrigado. Isarria, que é presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, muito bem-vindo. Muito obrigado. Professor Túlio, professor de Direito do Estado, muito obrigado por ter retornado. Eu que agradeço. Programa. E também o Felipe, que é do Núcleo de Estudos de Violência da USP, não é isso, Felipe? Também muito obrigada, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Bom, gente, esse programa especial vai debater a segurança pública. Durante todo o mês de agosto, eu conversei com os 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Conversei com Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral e Marina Helena. O Datena, que também é candidato à Prefeitura de São Paulo, não quis participar dessas entrevistas. Então, a gente vai passar aqui hoje as respostas com relação ao Programa de Governo de Segurança Pública desses 5 candidatos que eu nomeei. Antes de começar, é importante a gente passar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é: a Jovem Pan segue categoricamente, com rigor, a lei eleitoral. Nosso código de ética e conduta está no nosso site, quem quiser consultar. Também devo dizer que, por questão do tempo do programa, nós trouxemos aqui uma síntese da resposta dos candidatos, mas elas estarão na íntegra também no site da Jovem Pan. Então, se você quiser conferir na íntegra, elas estarão lá no site, tá bom? Então, vou contar aqui para vocês um pouquinho como vai funcionar a dinâmica. Aqui tem o nome dos 5 candidatos que eu mencionei, e para que a gente tenha uma isonomia, ou seja, não favoreça nenhum candidato, eu vou pedir em determinado momento que algum de vocês sorteie o nome e a gente vai passar a resposta da pergunta que fizemos. Qual foi a pergunta que eu fiz para eles? Bom, na cidade de São Paulo, 23% da população, segundo a pesquisa Datafolha, entende a segurança pública como um problema que precisa ser enfrentado pelos gestores municipais. A Avenida Paulista é o maior cartão postal da cidade, mas também é o lugar de maior incidência de roubo de celulares. Então, eu perguntei para eles qual é a sua pauta para a questão de segurança pública, né? Como é que eles pretendem, qual vai ser o papel do GCM, da Guarda Municipal, se eles pretendem usar tecnologia como drones e câmeras de monitoramento, e também acabamos falando da Cracolândia, tá? Antes de passar aqui para a gente... eu vou sortear, porque daí é o tempo da nossa produção já buscar a resposta do candidato sorteado. Enquanto isso, eu vou trazer alguns números aqui também para a gente enriquecer a pauta da segurança pública. Doutor Alain, vou pedir que o senhor seja o primeiro a sortear. Sim. Por favor, tire um papelzinho. E me dê o papelzinho fechado mesmo. Peguei 1, peguei 2. Aí pode fechar a caixinha. E pegou 2. Eu não olhei, vamos ver de quem que é. Bom, a primeira resposta que a gente vai ouvir é do candidato Guilherme Boulos. Sorteia mais um, Bia, ou a gente vai ouvir essa? Vai primeiro ouvir a do Guilherme Boulos. Então, enquanto a Bia busca a resposta do candidato, eu vou trazer mais algumas informações aqui para vocês. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Travessia para o jornal o Globo, em maio desse ano, metade dos paulistanos acreditam que a segurança pública piorou em São Paulo e que houve um aumento da Cracolândia. 50% dos entrevistados disseram que a segurança no centro da cidade piorou. Então, só para a gente ilustrar que o Instituto Travessia fez essa pesquisa e a gente tem aí que 50% da população paulistana entende que a situação do centro da cidade piorou. Isso é muito sério, né? Vamos rodar, então, a resposta do candidato Guilherme Boulos, que, lembrando, foi o primeiro a ser escolhido aqui no sorteio. Sobre como ele pretende tratar a questão da segurança pública, falando de Cracolândia, GCM e tecnologia. Rodou.
a gente pensou duas medidas muito fortes para lidar não só com roubo e furto de celular, mas com a segurança em São Paulo. A primeira, mais geral, é a gente fazer a Guarda Civil Metropolitana ter uma maior presença na cidade. Eu não sei se você sabe, nós temos 7.500 guardas, um pouco menos que isso hoje atuando. A Guarda Civil do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700. Está defasado. Então, é lógico, segurança pública envolve governo do estado, polícia civil, polícia militar, mas tem um papel que é da prefeitura, ainda mais numa metrópole como São Paulo. Então, nós vamos dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Isso é um compromisso do meu plano de governo. Eu juntei um time. Então, dobrar a Guarda Civil para quê? Que também não adianta só ter número e não... Vai ter um foco. É o que a gente chama de policiamento de proximidade. O modelo japonês, modelo que é utilizado em várias partes da Europa. É o policial do quarteirão, é o policial do bairro. Então nós vamos começar nas escolas. São Paulo, se somar as EMEFs e EMEIs, tem quase 1.200 equipamentos escolares. Na entrada e saída dos estudantes, ronda escolar, GCM na porta. Segurança das crianças e adolescentes. Durante o turno escolar, a GCM vai fazer policiamento de proximidade naquele bairro no entorno da escola. Aquela mesma viatura, aqueles mesmos guardas. Então isso te dá uma sensação. As pessoas sabem que não estão à própria sorte. Essa é uma coisa, dobrar o efetivo da GCM em São Paulo. Segunda, nós vamos montar uma força-tarefa para combater roubo de celulares, que é o grande problema hoje em São Paulo. Se olhar, alguns índices criminais estão estáveis, não aumentaram. Por que a gente está se sentindo tão inseguro? É o celular, é a gangue da pedrada. Você falou no começo aqui, a Paulista é o maior índice de roubo de celular, mas a Paulista é bem policiada. Quase toda esquina tem uma viatura parada, então não é só policiamento. Como que você vai inibir o roubo de celular? Pegando o mercado da receptação. Por que o moleque rouba o celular? Porque tem para quem vender. Porque tem um mercado de revenda de celular roubado. A gente viu na Cracolândia agora a operação que fizeram de milícia atuando na GCM, que passava por receptação de celular, receptação de peça de moto roubada, né? Todo esse tipo de coisa. Toda tecnologia que, logicamente, respeite a privacidade das pessoas, esse é um debate que é feito no mundo, o roubo de dados, esse tipo de coisa, que é uma coisa horrorosa, mas toda tecnologia que seja aprovada desse ponto de vista, respeite a privacidade, né, que não seja invasiva, toda tecnologia é bem-vinda, né? Você ter câmeras de monitoramento na cidade é importante. A câmera, para poder identificar quem comete crime, interligar isso com a base de dados da Polícia Civil e prender a pessoa, isso, onde funcionar, está bem feito. E tem o tema da Cracolândia, que aí é um caso de população em situação de rua, que você tem que fazer essa mesma coisa de acolhimento e tal, não sei o quê. É um caso de segurança, e aí é uma atuação da GCM, é atuação de inteligência, integrar com a Polícia Civil para combater o tráfico de droga que está presente lá, e hoje está presente em vários contratos da Prefeitura, e é também uma atuação de saúde mental. O que nós vamos fazer são os CAPs móveis. Nós vamos levar o CAPs como consultório de rua, atenda até a pessoa. Um dependente químico, cara, ele não vai pegar uma senha, marcar uma consulta, esquece. Você tem que ir até ele, fazer a abordagem. Então, CAPs móvel, junto com o fortalecimento da segurança e com esse acolhimento de população de rua. Com isso, você constrói um caminho para resolver a Cracolândia. É complexo, não é de uma hora para outra, mas dá para fazer. Já vou começar com o Alain, que foi quem sorteou o candidato, para nos falar o que achou aí da proposta de governo do candidato Guilherme Boulos para a segurança pública. Primeiramente, boa noite. Eu acho viável, acho que as propostas são viáveis. Todavia, é preciso saber que a prefeitura tem seus limites em termos da legislação que existe. O candidato fala de ações de inteligência em relação à receptação de celulares, ou mesmo ele cita en passant a questão da Cracolândia e o tráfico de drogas. Mas a prefeitura não tem capacidade legal, não tem competência legislativa para atuar nesse sentido. Uma das falas que perpassou na questão da Cracolândia é a fiscalização em locais de receptação. Isso está bem ao alcance da prefeitura, eu acho que é uma proposta bastante viável. Não do ponto de vista penal, mas um estabelecimento comercial que funciona, ele funciona também sob licença de prefeitura. Uhum. Então, essa entrada em segurança pública por uma fiscalização
conforme tributos municipais, conforme regras municipais, vinculada à ideia da segurança pública, pode surtir efeitos. Outra questão que o candidato colocou é fazer uma polícia de proximidade junto às escolas. Esse, de fato, é um sistema de policiamento que funciona muito bem, que teve no Brasil, em muitas capitais, durante um bom tempo e perdeu um pouco de força. O que eu acho que fragiliza um pouco essa proposta é que ele vai fazer um policiamento de proximidade conforme o território onde a escola está inserida, que não necessariamente coincide com áreas mais vulneráveis da capital. Quando você faz um policiamento de proximidade, é preciso verificar qual a demanda. Você tem lugares que você tem maior insegurança e outros lugares da capital mais seguros. Então, o policiamento de proximidade tem que se votar a áreas mais inseguras e não simplesmente em áreas que possuam a escola. Então, em que pese a proposta ser execuível, eu acho interessante, preciso verificar que ela não cabe a São Paulo como um todo, porque a questão da insegurança não é homogênea em toda a cidade. Isarria, você concorda? Algum ponto? Boa tarde para todo mundo, né? Eu concordo em grande parte exatamente o que o Alan falou. Ele tem fundamento nessa situação. Quando o candidato coloca que ele precisa desse policiamento de proximidade, ele é muito importante, sem dúvida, mas não vai coincidir com as áreas mais sensíveis. O fato de dobrar o efetivo da Guarda Municipal, ela vai depender não só de recurso, que o município até tem recurso, estabeleceria talvez uma possibilidade disso, mas você tem um tempo de seleção e de formação. E mais do que isso, o que nós precisamos é de diagnóstico. Vai dobrar a guarda para utilizar aonde? Em que situação? Tá? Qual é o diagnóstico que nós temos efetivo, que ele tenha levantado, para estabelecer o seguinte: nós precisamos de mais guardas. Falávamos há pouco tempo que não existe uma relação direta entre o número de guardas e de policiais com a questão do crime. Muitos lugares onde tem um efetivo elevado, nós vamos falar inclusive que o candidato citou, o Rio de Janeiro, que tem 15 mil guardas municipais, e no entanto a estrutura da criminal do Rio, ele não tem caído, tá? Ele tem mantido e algumas vezes até crescido. Então, essa relação de aumento não é uma relação, não basta aumentar. O que precisa é exatamente ter controle, tá? A estrutura deste aumento, ele precisa seguir com um processo de fortalecimento do controle e até para que as guardas municipais não fiquem a serviço de determinadas situações, é muito importante, e acompanhando a estrutura da legislação, que hoje as guardas municipais, elas compõem o Sistema Único de Segurança. Tá bom. Então, eu vou pegar um gancho na sua fala para perguntar para o Felipe. Felipe, tudo bem que essa proporção guarda e crime talvez não tenha uma relação direta, mas a população vê um GCM na rua, não lhe traz mais a sensação de segurança? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo e também para quem está nos ouvindo pela rádio. Eu acho que tem uma relação, sim, entre a presença de guardas civis metropolitanos, de policiais militares, enfim, com a sensação de segurança. Eu acho que essa relação, ela existe. O que o candidato traz em relação ao policiamento de proximidade nada mais é do que um policiamento preventivo, né? Diferente de um policiamento mais ostensivo, que em geral ele é feito pelas polícias militares. Tem essa relação, mas isso não necessariamente se traduz numa redução da criminalidade. Claro que isso pode vir a ser traduzido como uma redução nos crimes, mas como nos exemplos que o próprio candidato trouxe, né, em comparação com o Rio de Janeiro, o maior número de guardas civis metropolitanos não significa uma redução da criminalidade, né? Então, concordando com o que os colegas trouxeram anteriormente, precisaria fazer um diagnóstico melhor para ver onde esses policiais vão ser posicionados e também
como eles seriam treinados, como eles seriam preparados, né, como a Bizarria trouxe, porque isso é importante, porque senão a gente acaba criando uma outra força de segurança sem uma regulação, né, e isso pode se tornar um problema mais adiante, né, e também, é claro, né, os limites orçamentários, porque a gente está falando, segundo o candidato trouxe, de dobrar, né, o que seria 7 mil guardas civis metropolitanos, né? Isso é um número expressivo que a gente precisaria ver até que ponto isso é crível, tanto do ponto de vista orçamentário, mas também como isso seria recebido também pela população, né? Doutor Túlio. Boa tarde, Elaine, Alan, Bizarria, Felipe, é um prazer estar aqui. Eu, em certo grau, concordo sim com o que os colegas aqui falaram. Eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, as propostas do candidato, elas podem ou não ser viáveis, mas são itens que já existem, não são itens novos. Aumentar o efetivo da guarda é algo que vem ocorrendo nos últimos anos, né? O policiamento ali nas proximidades de escola, nós vimos ano passado, inclusive, forças-tarefas especiais para isso. O problema da Cracolândia, serviços de saúde. Então, eu acredito que isso são itens viáveis, mas não representam algo de diferente de novo. O que eu gostaria de colocar, eu acho até como um municipalista que sou, é uma integração, eu acho que mais qualitativa dos serviços municipais integrados com a Polícia Militar, para que realmente esse efetivo maior da guarda se faça valer, se faça presente, né? Por exemplo, ocupação de espaços públicos em locais mais inseguros, atividades... O próprio centro da cidade que nós mencionamos, pode ser? Exatamente. Criação de espaços públicos lúdicos nessas áreas que têm uma ocupação mais insegura, porque não adianta também o policial ir lá... pega um guarda municipal, pode atuar em flagrante, um crime. Ele atua em flagrante, mas no dia seguinte ele não está lá e o crime continua ali andando e praticando seus delitos. Então, eu acho que a ocupação dos espaços públicos pela prefeitura, iluminação pública, serviços de inteligência, integração com os conselhos tutelares, nos serviços de saúde, há muita informação de crimes que chegam, quer seja violência de menor, uma criança que chega no posto de saúde. Então, eu acho que para além dos itens que ele falou que são viáveis, evidentemente, é sempre bom aumentar a preocupação, né, aumentar o orçamento para isso. Ok, mas e a questão qualitativa, né? Eu acho que poderia avançar um pouco mais nessa área. E a questão da Cracolândia? Queria dar 30 segundos para cada um falar, porque vocês não mencionaram sobre a proposta dele para a Cracolândia. Eu acho que, em linhas gerais, ele traz um diagnóstico, uma proposta minimamente crível, né, para tratar, entender como uma questão mais multidisciplinar, não apenas de segurança, mas também de saúde pública, né? Eu acho que, em certa medida, essa proposta do candidato ela é interessante e crível também, porque ele articula a segurança pública com saúde pública, que é uma questão da Cracolândia, né, que também aflige diretamente o cidadão paulistano. E acredito que o foco está aí, saúde pública. De que forma está ocorrendo os serviços de saúde ali na Cracolândia? O candidato falou e é verdade, o usuário ele não vai procurar um posto de saúde, pegar uma senha e ficar lá esperando. Mas mesmo que o serviço de saúde vá até ele, a primeira vez ele também não vai aceitar, a segunda, de repente, ele não vai aceitar, a terceira. Então, eu acredito que tem que ter uma intensidade muito maior nesses serviços de saúde. Também outro problema grande dos municípios tira a pessoa da Cracolândia e qual é o local que a prefeitura tem para atender esse usuário. Normalmente não são locais bem adequados, né? Quem já passou, infelizmente, na família com um problema com um usuário de droga e ainda foi pagar por uma clínica, sabe a dificuldade de encontrar uma clínica ainda paga. Imagina o serviço de saúde. Então, eu acho que é uma estrutura que tem que ser repensada de forma mais profunda, né? Eu acho que é a intensificação e a melhora realmente estrutural desse serviço de saúde a médio prazo, também não tem milagre, que pode reduzir esse problema na Cracolândia. Muito bem, vou pedir para o Bizarria agora sortear um número. Vamos ver. Tabata Amaral. Então, enquanto a Beatriz coloca... Já está aí? Então, vamos rodar a resposta da candidata Tabata Amaral. Primeira coisa, e aí já vou traduzir porque eu espero fazer como prefeita.
é convocar as operadoras de celular para que a gente possa rastrear todos os celulares que foram roubados. Isso a gente vai fazer. Segunda coisa, um trabalho integrado com a Polícia Civil para, na hora que uma nova linha é ativado e um aparelho que foi roubado, a gente saber a localização desse aparelho e a gente poder ir até a casa, o comércio, onde quer que seja, para recuperar esse aparelho. Essa é a primeira página. A segunda página, que é tão importante quanto, é você mapear como esse mercado funciona. Quando você consegue falar com a pessoa que comprou o celular roubado, você descobre onde é que ele foi vendido, quais são os boxes, quais são as lojas, quais são as empresas envolvidas, quais são os empresários que estão por trás. Como prefeita, todos os meses eu vou me reunir com o comando da Guarda Civil Metropolitana, com o comandante da Polícia Militar, com o delegado-geral da Polícia Civil, mensalmente. E esse trabalho de coordenação a gente vai replicar nas 32 subprefeituras. Toda a subprefeitura, Brasilândia, Perus, Cidade Tiradentes, Marcilac, todas elas vão ter um centro de controle e segurança. Para quê? Para a gente usar a informação que vem das câmeras, e a gente vai ampliar a cobertura de câmera e permitir que essas 3 forças policiais atuem de forma coordenada naquele território. Então, só para finalizar, qual é a importância disso? Hoje, o maior número de chamados que a Polícia Militar responde é por ruído, é o pancadão, é o bar que fica até de madrugada. E a Polícia Militar me falou, e seus representantes, Tabata, se você como prefeita cuidar disso, você libera meus policiais para cuidarem do combate ao crime. A cena faz a oportunidade para o criminoso. Então a gente tem um conjunto de propostas e compromissos para a gente ter uma cidade mais iluminada, em que você não demora tanto para retirar uma árvore, para poder trocar uma lâmpada que queimou, um compromisso de ter uma cidade mais limpa, porque a gente sabe que na hora que a rua estiver limpa e estiver mais iluminada e com câmera de segurança, essa rua vai estar mais segura. Então, só para dizer que a gente vai contar com o que existe, a gente já fez a conta. Para ter 32 centros de controle e segurança, o custo é R$1 milhão por cada subprefeitura. É um investimento de R$32 milhões que a gente consegue fazer sem aumentar imposto, dada a capacidade que São Paulo tem hoje de investimento, mas também de trazer recursos de fora. Então esse é um ponto. Em relação ao papel da Guarda Civil Metropolitana, a gente tem um compromisso de fortalecer a GCM. Só pontuando 3 pontos para não me alongar. E a gente quer fazer um investimento de R$1 bilhão para poder fazer isso. Também contando com essa capacidade que São Paulo tem de aumentar o seu investimento e custeio em algumas áreas sem aumentar imposto. O primeiro deles é a gente poder fortalecer o número de efetivos. Se a gente compara as capitais brasileiras por guardas por 100 mil habitantes, a gente está na posição 17 das 27 capitais. Falando da Cracolândia, que é um problema paralelo, que tem intersecção, mas é diferente, a gente tem um desafio de enxergar o bandido e o doente. Se a gente olha para o passado, algumas gestões olharam para o bandido, outras gestões olharam para o doente, mas tem os dois. Eu já falei quando comentei da questão de segurança pública, da importância da gente trabalhar junto com a GCM, a Polícia Militar e a Polícia Civil e sufocar esse sistema. Como é que o crack entra? Tem ferro velho envolvido? Tem hotel envolvido? Tem agente público envolvido? A gente tem que sufocar. Quando a gente fala de criminoso, não tem nenhum coitadinho. É um sistema que hoje se espalhou pela cidade, mais de 70 pontos de Cracolândia, um lucro por baixo de R$200 milhões por ano, e aí a gente vai atuar, combatendo a lavagem de dinheiro, indo atrás dos estabelecimentos que estão envolvidos, punindo os agentes públicos e garantindo que a gente sufoca. E é ter a mesma firmeza moral para olhar para o doente. A estimativa é que são 1.000 pessoas que estão ali com uma dependência química. São Paulo hoje não tem vaga para acolher. Você pega público e privado, 1.500 leitos para dar conta de inúmeros transtornos mentais na cidade como um todo. Então a gente tem um compromisso. Toda a UBS vai ter uma equipe de saúde mental. Eu não queria começar de novo por você, Alan, mas como você mencionou a questão legal, né, da proposta do candidato Guilherme Boulos, e a candidata Tabata também fala de muitas frentes que necessitam aí, de certa forma, de uma legalidade para serem cumpridas. Queria te ouvir sobre isso. Não, claro. Ilânia, a proposta da candidata Tabata esbarra na mesma questão. Em termos teóricos, em termos de desenho de política, bastante alvissareira a ideia, bastante boa mesmo.
Só que, em que medida um prefeito de uma cidade, uma prefeita, conseguirá coordenar esforços de polícia civil e polícia militar, que são órgãos estaduais? O Brasil não conseguiu resolver isso muito bem. Isso vai ter outras discussões do Sistema Único de Segurança Pública. E, sobretudo, quando você tem uma disputa partidária, quando o prefeito, a prefeita não é do mesmo partido do governador, então isso se complica. O trabalho que ela imaginou, que ela pretende fazer em termos de colher as informações, onde o celular está, quem comprou, quem vendeu, criar esse banco é uma ótima ideia, mas como isso seria feito na prática? Como colocar esses órgãos sobre uma mesma governança, no caso, uma governança municipal? Acho que esse é o primeiro ponto, em que pese a ideia ser bastante boa. E eu gostaria de falar também, Nani, sobre o que ela trata da questão das GCMs. Ela pensa em criar pontos dispersos na cidade, nas subprefeituras. A descentralização é um pressuposto da administração pública, como conversamos, inclusive com o Túlio ali agora há pouco. Mas fazer isso só complica a gestão municipal. Se você tem poucas autoridades hoje no município, estaduais e municipais, fazendo segurança pública com tais problemas, como você vai fazer a governança se isso se espraia, se isso se irradia, se isso se descentraliza? A ideia do território, está na proposta da candidata, ela é bastante bem-vinda, mas traz uma armadilha. Quando você descentraliza, como você fará para coordenar tudo isso? Segundo ela vai ter ali uma reunião, né? Pelo que eu entendi pela fala da candidata. Esse é um ponto marcante e te diferencia dos outros candidatos, mas mais uma vez, quem garantirá que o chefe da Polícia Civil, da Polícia Militar, sentar-se-á com ela, caso seja eleita? Porque não lhe deve subordinação. Sim, exato. Então seriam arranjos políticos muito sofisticados que podem ser feitos. Existem cidades Brasil afora, como Belém, que sim, você tem um prefeito com uma liderança. Mas São Paulo não tem. Nunca teve, pelo menos, né? Você tem, por exemplo, hoje na Cracolândia, uma disputa. Coisas que a municipalidade faz colidem com coisas que os órgãos estaduais fazem. Isso é conforme apurei no campo. Coisas tem um conflito. Perfeito. Como resolver isso? Vou passar para o doutor Túlio. Eu gostei muito da fala do Alan, porque realmente a gente vê na maioria dos candidatos propostas que são viáveis, dependendo do modo em que elas sejam executadas, mas não são coisas que não são feitas e que vai se oferecer algo de diferente, de novo. É evidente que a Guarda Municipal conversa com a Polícia Militar, não existe um isolamento completo e absoluto. É bem verdade que não são ilhas. Então, toda essa integração, interlocução já existe, né? A discussão sobre o Estatuto das Guardas de 2014, de lá para cá, muita coisa se avançou. Existe conversa entre elas. A questão não é dizer, olha, vou sentar e conversar, é como, de que modo? Por exemplo, tem situações que esbarra na lei, esbarra na Constituição. Então, o prefeito tem que dizer claramente, vou brigar para que o Congresso Nacional reforme algumas questões para que seja possível uma integração do tipo A, B ou C. Sem isso, é falar o óbvio, né? Muito embora a fala dela é correta, né? Não estamos negando a validade das ideias dela. A questão é saber um pouquinho mais. Por exemplo, me chamou a atenção aqui a questão dos números. Se ela fala que 1 milhão por subprefeitura, né? Nós estamos falando 32 milhões ano, parece um número grande, mas quem conhece a administração pública sabe que para um município de São Paulo, 32 milhões ano é nada, porque o guarda, ele precisa de reajuste salarial, ele precisa de equipamento, ele precisa de treinamento. Então, se a gente imaginar que são 7 mil guardas municipais, vamos chutar baixo, seria mais ou menos R$200 por guarda no ano. O que isso realmente trará de uma estrutura? Então, se forem esses os números, é evidente que os candidatos têm pouco tempo ali para se expressar, não dá para saber exatamente o modo e a intensidade que eles vão colocar em prática isso. Mas me parece que carece um pouco de concretude, né, essas medidas. É nesse ponto que eu me frisaria. Perfeito. Felipe, o que mais te chamou a atenção na resposta da candidata Tabata?
Eu acho que a candidata ela traz algumas questões que são interessantes, também trazidas pelo candidato Guilherme Boulos, que é tratar o problema do roubo e furto de celulares de uma forma um pouco mais colaborativa com outras forças, né? Mas concordando com os outros colegas também, com o que o Alan disse especialmente, acho que o que a população precisa entender, que o cidadão paulistano precisa entender, é que tem coisas que é difícil da alçada do prefeito ou da prefeita fazer, porque não depende da administração municipal, né? Sobretudo no âmbito da segurança pública, né? Então, eu acho que ela traz esse esforço de coordenação, que é muito bem-vindo, é importante, mas, novamente, a gente esbarra no que o Alan trouxe do fato de ser crível, porque isso não depende apenas da administração municipal. Ela trouxe algumas questões em relação a fortalecer a Guarda Civil Metropolitana, que eu achei especialmente interessante, porque ela foca mais em fortalecer e menos em aumento do efetivo, né? O que eu acho interessante, porque aí a gente precisa investir em formação, investir em equipamento, etc. E ela traz alguns números, ainda que esses números, né, possam ser um problema do ponto de vista de serem pouco, enfim, mas cabe no orçamento, né? Pelo menos a 2023, o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana é 1,2 bilhão. Tirando a parte que é comprometida, sobram aí mais ou menos 200 milhões discricionários, né? Então, assim, teria espaço no orçamento, claro, se os números que ela trouxe, né, fizessem mais ou menos sentido, né, para ela implementar isso que ela está trazendo. Então, eu acho que essa é um aspecto interessante, né? Pelo menos ela traz ali um ensaio, né, um esboço de alguns números para o cidadão se ater, né, saber que é crível, né? Porque às vezes você falar em aumento do efetivo da GCM, sobretudo quando é um aumento expressivo, a gente precisa ver se isso cabe, né, no espaço do orçamento, né, sem aumentar imposto, sobretudo como a candidata trouxe. Isso me pareceu ser um diagnóstico mais ou menos interessante que ela traz. Bacana. Bizarria, vamos terminar com você. Vamos lá. No total, eu concordo com todos os meus colegas, realmente ela é muito bem intencionada, ela começa tentando fazer um diagnóstico que é muito importante, porque sem diagnóstico fica muito difícil de soltar palavras ao vento, né? Então, é importante que ela estabeleça, como o Felipe pontuou, o orçamento da prefeitura, ela tem 1 bilhão e 200 milhões para investir na segurança pública, pelo menos no orçamento passado. Então, existe espaço para ela dar esse fortalecimento. Fez um diagnóstico importante de concentrar esforços, então ela está muito bem intencionada. Agora, ela esbarra num problema legal e num problema que o Alan pontuou, que é exatamente a questão, certo, de coordenar forças que são estaduais, não estão sob a direção dela. A gestão dela. Então, a gestão não é dela e fica muito difícil esse comprometimento, exatamente. Né? Agora, a troca de informações, ela é fundamental. Sem a informação, sem esse fluxo de informação, que o guarda civil, muitas vezes, ele é o primeiro a receber, porque ele está numa estrutura territorial, às vezes privilegiada, e muitas vezes essa informação ela não segue. E ela precisa seguir, porque o ciúme, muitas vezes, de guardar a informação, acaba prejudicando o resultado. Uhum. E se a informação fluir, já é um grande avanço que nós vamos ter, certo, num processo, digamos, de melhoria da segurança em São Paulo. Perfeito. Felipe, agora é sua vez. Vou pedir que você tire aqui um papel. Pode me dar aqui. Vamos ver quem será o terceiro candidato. Pablo Marçal. Então, a terceira resposta sobre segurança pública que vamos ouvir é Pablo Marçal. Pode seguir, Bia? GCM na rua. A gente tem, né, pelo dispositivo de lei, a gente pode chegar até 24 mil. Não é isso que a gente vai conseguir fazer dentro de um mandato, mas a gente tem uma proposta de triplicar a quantidade de guardas na rua. Inclusive, vale ressaltar que tem uma PEC 57 que está tratando sobre a guarda ter o nome de polícia e ter esse comportamento também, como as polícias, né? Então a gente pode fazer isso, tem que chamar os que já passaram em concurso, salvo engano são uns 2 mil que já passaram em concurso. Então essa presença humana, esse poder de polícia na rua já inibe muito. Resolver o problema de roubo do celular, ou de furto do celular, a gente tem que entender para onde esse celular está indo. Então,
em parceria, né, com outros entes de forças policiais, e com o Ministério Público, a gente tem que desmantelar essas quadrilhas que estão receptando. Se alguém está roubando, porque a pessoa que rouba não dá conta de usar. Provavelmente esse roubo é para desmontar esse celular, tirar a peça, alguma coisa assim. Então a gente precisa de afetar a ponta onde as pessoas estão recepcionando isso. Um projeto que eu quero desenvolver na cidade de São Paulo é a pessoa bloquear essa máquina. A gente mesmo na prefeitura consegue fazer isso. Ela foi roubada, ela mesma pode bloquear essa máquina, ela já ser rastreada. Desmantelar então essas quadrilhas que estão fazendo essa receptação. Colocar câmeras com análise preditiva e com inteligência artificial na cidade. Inclusive, acabou de chegar um drone importado que eu trouxe para mostrar para a população como é que vai ser. Um drone que vai ficar no topo dos prédios, a gente vai testar e a população aprovando, a gente vai colocar isso em todos os distritos, que é um pacote nosso de segurança pública, vai chamar anticrime. O que a gente vai fazer? Pra você entender. Imagina uma câmera que é inteligente. A câmera que olha o comportamento, independente de cor, raça, sexo, não tem nada a ver com essa análise. A análise é comportamental. Então, a pessoa vai meter uma fita, tem um comportamento. Você imagina um sistema que tem autoaprendizagem. Você que é cidadão em São Paulo, para você entender o que é inteligência artificial, a diferença dela para qualquer outro tipo de inteligência. Ela foi treinada para chegar num patamar e ela se treina para continuar crescendo e melhorando os resultados. A inteligência artificial faz isso, em tese. E aí, a pessoa que tem um comportamento de abordar a outra para tomar o celular, ela às vezes, criando uma hipótese aqui, ela pode parar na esquina, ficar parada demais e ficar voltando, ficar analisando o comportamento de terceiro. Imagina a câmera pegando cenário 1, cenário 2, isso já acionar isso é simples de fazer, tá? Já tem. Acionar um drone, esse drone descer até a pessoa e essa pessoa sentir que ela já está sendo detectada ali, fazer uma pergunta, ela já sabe. E o motivo do pré-crime não é prender os outros, é saber que aqui é um lugar que não dá para roubar. O problema da Cracolândia não é o crack, é que a maioria das pessoas que estão lá é a Alcolândia. O cara já viu que tem um benefício do governo de dormir à noite ali, ele passa enchendo a cara, né? Nem é droga, mas é o alcoolismo. A pessoa dorme, acorda no outro dia, vai caçar, vai pedir dinheiro na rua para beber de novo e depois volta de novo. Ou seja, nós estamos com um problema ali. Isso tudo é problema de inteligência emocional, falta de ocupação, falta de ter um esporte, falta de emprego. Ocupação, recreação, saúde são coisas básicas, esporte. Se a gente investir de forma correta, a gente, ao longo do tempo, vai resolver isso. Não adianta vir com repressão, a pessoa não responde por ela mais, não sou a favor de internação compulsória. Se leva 7 vezes para conseguir tirar uma pessoa da rua, por que eu já não multipliquei em 7.000 vezes o tanto de voluntário ali para tirar as pessoas da rua? Tem como. Aí fica o meu alerta aqui para quem não entende o assunto. Dos 111 bilhões que a prefeitura tem de orçamento, 1 bilhão é dedicado para tirar essas pessoas aí. É um assistencialismo para quem está nesse problema. Tem que resolver. Agora, não conheço outra solução para a cidade a não ser começar na educação. Tem que tratar as duas frentes, já que existe o problema, tanto o efeito como a causa. Bom, Bizarria, vou começar por você, né? Porque senão vai ser muita marcação com o Alan. Verdade. Vamos lá. Bom, o candidato traz algumas novidades, algumas inovações que ele colocou. Aliás, dos candidatos que nós estamos vendo, estamos analisando, ele trouxe uma coisa um pouco diferente. Mas o que me parece um pouco complicado é exatamente a execução da ideia dele. Primeiro que nós temos que estabelecer que a inteligência artificial ela é muito bem-vinda e ela já é, de certa forma, utilizada hoje ainda pela própria prefeitura, no sentido de que as câmaras estão integradas e essas câmaras elas têm executado um papel de prevenção muito importante. Agora, o fator dele desenvolver uma nova inteligência artificial que tem como visão a estrutura comportamental, que sem dúvida, certo, é o que leva o que antigamente nós chamávamos de tirocínio policial, que é exatamente a questão comportamental, ela vai levar um certo tempo, não só para se consolidar, como também para começar a executar. E outra coisa, hoje, principalmente os crimes que assustam a população, eles são crimes muito rápidos.
extremamente... de moto, inclusive. Então, numa rapidez muito grande, que o fator do drone por si só talvez não acompanhe. Tá? Não conheço especificamente o drone que ele se refere, que ele traz. Agora, nós precisaríamos saber o seguinte, preço, certo? E capacidade de colocar... De licitar. Tudo, exatamente, porque, aliás, o que você toca é extremamente importante, que qualquer mudança dentro do processo de aquisição, ele necessita, no serviço público, de uma licitação. E o processo licitatório, principalmente o internacional, porque, pelo que ele está citando, o drone seria, certo, de fabricação internacional, ele é muito complexo. Tá? E só a demanda, tá? Talvez o Túlio possa falar melhor do que isso, porque é a área dele, mas só a demanda, digamos, de prazo para que ocorresse uma licitação nesse processo, ele consumiria quase que metade do mandato dele, pelo menos, certo, em considerando que ele seja prefeito. Dentro dessa visão, eu entendo que, na mesma situação, falta um pouquinho mais, digamos, de diagnóstico da onde, certo, e como vão ser aplicados esses elementos que ele traz. Deixando bem claro que é uma inovação, sem dúvida, certo? Dos candidatos que nós ouvimos até agora, ele traz um processo um pouco diferente, que sai fora do contexto do mesmo, um pouco melhorado, tá? Mas fica um pouco difícil de nós estabelecermos. No que tange a Cracolândia, ele tem muita razão. A Cracolândia precisa de um trabalho que é um trabalho consistente, e é um trabalho que não se faz do dia para a noite. Aliás, quando o Túlio tinha observado que para retirar uma pessoa nesse sentido, um dependente nesse sentido, seria 1, 2, não, às vezes são 10 vezes para ir, certo? Então fica muito... Como ele deixou a bola pingando para você, eu já vou te passar ela. Vamos lá, então. Eu vejo de novo um pouco do mesmo, com algumas diferenças entre um candidato e outro. Uma ideia, a Tabata fala, por exemplo, em outros serviços públicos, o Marçal fala em esporte, e nós não estamos aqui para colocar areia nesses projetos. Nós queremos e torcemos muito que todos eles deem certo, né? Que eles sejam... O que nós estamos aqui, eu acho que de uma forma responsável, é tentando elucidar, né, para o público se isso é possível, de que forma seria viável, né? Eu acho que é essa informação que é importante. Então, eu vejo, por exemplo, o Pablo Marçal falando de triplicar o efetivo. De novo, eu vou insistir nisso. A administração pública precisa de 3 pilares fundamentais: planejamento, descentralização e controle. Como vai triplicar o efetivo? Da onde vai sair esse dinheiro do orçamento? Isso está planejado? Porque o orçamento é um cobertor e ele é curto. Ou você reduz alguma despesa, então é preciso indicar, falar, olha, eu tenho uma área aqui na prefeitura que eu consigo reduzir a despesa. Ou então, o que nenhum político gosta de falar, eu vou ter que aumentar o imposto. Não tem mágica, o Estado não planta dinheiro, né? Então, essas propostas, elas precisam estar acompanhadas, muito embora a ideia pode ser válida, a intenção do candidato pode ser boa, mas elas precisam ser acompanhadas de um pouco mais de responsabilidade nesse ponto. Então, eu vejo isso. Descentralização. Ok, falou de esporte, falou de atividades públicas para... mas isso é preventivo, né? O problema que está lá... É que já está instalado o problema, né? E aí é que falta, eu acho, medidas mais efetivas e concretas de saúde pública. De novo, 10 vezes tem que ir lá para tirar o sujeito, de repente só na 10ª vez vai conseguir tirar o usuário. Mas é onde vai colocar ele? Vai internar ele em qual clínica? Será que eles sabem qual a situação das clínicas hoje que atendem esses usuários? É muito difícil. Eu queria só que você me respondesse sobre a questão que ele ponderou sobre a questão de licitação, quando a gente fala de licitação de inovações, de drones, enfim. Isso entra também no planejamento. Como eu falo, realizar uma ideia pública é muito prazeroso, é muito desafiador, mas se não tiver planejamento, ela não sai do papel. E é por isso que muitas coisas não saem do papel. O Bizarria falou com toda a propriedade do mundo, como um professor de direito público. Realmente, uma licitação pública, ela precisa, primeiro,
de ter um projeto básico, definir quais são os equipamentos que vão ser comprados para que não haja direcionamento para a empresa A, B ou C. Depois tem que fazer uma ampla pesquisa de mercado em relação a isso. Depois tem que verificar o custo e aí tem que saber se isso tem no orçamento. O orçamento que ele vai pegar de 2025 é o orçamento aprovado em 2024 e não está lá esses drones. Então, ele está falando algo que não está no orçamento. Então, precisa ter a reserva orçamentária, o empenho orçamentário. Depois tem Tribunal de Contas, que muitas vezes paralisa o processo, a briga entre os licitantes, que cada um deles quer vencer. Eu diria que 1 ano e meio é um prazo bem assim... Seria o melhor cenário. Generoso para conseguir trazer o drone e depois executar, então, o contrato. Então, só aí já vai metade do mandato dele. Se pelo menos ele falasse isso, né, vai demorar todo esse tempo. Vou passar depressa para o Felipe. Bom, eu acho que, assim como a gente mencionou no caso do candidato Guilherme Boulos e da candidata Tabata, que o cidadão precisa entender que, às vezes, a segurança pública ela exige uma coordenação com outras esferas de governança. No caso das propostas que o candidato Pablo Marçal trouxe, o cidadão acho que é importante entender que problemas complexos exigem soluções igualmente complexas, né? Então, não é exatamente simples como o candidato trouxe, porque me parece que ele eu tenho a impressão que ele falha no diagnóstico, que é um pouco atrás, né? Sobretudo, por exemplo, quando ele menciona em triplicar o efetivo da Guarda Civil. O teto constitucional é 15 mil, então teria que ver como ele faria essa articulação com o Poder Federal, enfim, eu não sei como ele conseguiria, porque pelo teto constitucional isso seria inviável. E a segunda coisa, quando ele traz a questão da tecnologia, eu acho que, claro, para além do que os colegas trouxeram da aplicabilidade disso, do ponto de vista burocrático, né? Mas tem uma questão da aplicabilidade em relação à evidência sobre isso na segurança pública, né? Porque a gente já tem inteligência artificial sendo utilizada, mas eu tenho a impressão que o candidato ele não compreendeu exatamente o que é inteligência artificial e o que é inteligência artificial generativa. Esse tipo de tecnologia de policiamento preditivo, a gente tem muito pouca evidência e ele é muito pouco utilizado ao redor do mundo, sobretudo em cidades grandes como São Paulo. Então, a gente tem esse passo atrás para a gente colher evidência sobre se isso funciona. Então, acho interessante, por um lado, ele trazer essa sugestão. Por outro, me parece que carece de evidência sobre como isso seria implementado, de que forma, que tipo de policiamento preventivo ele está trazendo, porque a tecnologia por si só, assim como o aumento efetivo, não vai resolver o problema do cidadão paulistano. Alan, você termina o... Tenho a honra de terminar. Elaine, não existe cidade no planeta que tenha uma cobertura de policiamento, mesmo se fosse possível, o Felipe trouxe triplicar, esse efetivo não daria conta de fazer o policiamento da cidade toda. E o candidato Marçal fala em colocar a polícia na rua, como se não tivesse uma destinação, se aumentar o efetivo, traria segurança à população. Então, esse é um erro que o Brasil comete faz muito tempo e que o candidato repisa com essa proposta de aumento efetivo e ainda fora dos limites legais. E eu gostaria de chamar a atenção da ideia do drone. De fato, a tecnologia de identificação de comportamentos suspeitos existe e já faz muito tempo. Eu fico imaginando, Elaine, se numa metrópole como São Paulo, essa captação de imagens acionasse drones, teríamos um congestionamento de drones sobre a cidade, porque esses comportamentos eles se repetem. E é por isso que a inteligência humana para poder averiguar. Então, essa proposta, enfim, tem vários problemas. Lani, você me permite muito rapidamente? Eu falei muito de orçamento, eu queria trazer um exemplo muito concreto aqui dessa proposta dele para que o cidadão possa entender o que a gente está falando na prática. Se o orçamento da Secretaria de Segurança hoje é 1.200 bilhão, normalmente 1 bilhão e 200 milhões. Então, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública da cidade de São Paulo é de 1 bilhão e 200. Isso, aprovado. Mas vamos colocar aproximadamente. O raciocínio acho que vale, não precisa ter números exatos. E vale para qualquer candidato, é o orçamento. Mas é importante a gente frisar isso. Se é 1 bi 200, normalmente o limite de despesa de pessoal é 45% do orçamento. Então, nós estamos falando, chutando baixo 40%, nós estamos falando que cada 1 bi 200 por ano se gasta 400 milhões com o pessoal.
Se ele está falando que ele vai triplicar... É o GCM, a turma que trabalha na segurança. Só fazendo um adendo, já tem 1 bi comprometido, seja com o pessoal ou com contratos com a Polícia Civil e Militar. Mas assim, bem ilustrativo para o cidadão entender. Pouco para investir. Isso. Então, se é 40% de despesa de pessoal, se ele vai triplicar, ele está falando 400, mais 400, mais 400, mais 1 bi 200. Então, eu gostaria muito que um candidato, como é que ele vai dobrar o orçamento? Que ele falasse assim, olha, tem 1 bi 200 de uma obra que está prevista aqui, que nós não vamos fazer, tá? Então, nós vamos economizar esse 1 bi 200, é esse dinheiro que eu vou colocar aqui, né? Eu não vejo esse tipo de preocupação. Por enquanto, nas 3 respostas, nós não tivemos ali a resposta dos candidatos voltadas para a fonte de recursos para suas ideias. É isso que a gente está falando. Muito raro. Porque vale lembrar para quem está nos assistindo e ouvindo, aqui é uma mesa de pessoas que são especialistas em segurança pública, que estão debatendo as ideias e não os candidatos. A candidata Tabata, ela trouxe minimamente essa questão dos valores, né? Ela fez um ensaio ali ainda que a gente possa, né, ver se de fato isso é verificar, mas ela trouxe um ensaio de quanto seria esse valor e que não estouraria o valor discricionário que a prefeitura teria, pelo menos de acordo com o orçamento de 2023. Então, ela pelo menos fez esse ensaio que é positivo, considerando essa questão orçamentária. Só uma Claro. Enquanto rapidinho. isso, eu já vou, para a gente não atrasar, eu já vou pedir aqui para o doutor Túlio para tirar o papelzinho e o que Acho ficar... que só tem um, né? Não, tem mais um, né? São 5 candidatos. Mas tá. Então, você pegou 2. Opa, então vamos voltar. Põe de volta e chacoalha de novo. Vai falando. Que eu tive que abrir. O Túlio pontua muito bem, não tenha dúvida, sobre a estrutura dos valores e como é que é. Porque o orçamento, e o Felipe já pontuou, ele foi aprovado já. Quem vai assumir, já vai assumir com a peça orçamentária já ajustada. E pouca maniabilidade ele vai ter, certo, para ajustar alguma coisa. Então ele precisa, no que pese, eu sempre observar que todos os candidatos falaram muito rápido. Então, é importante estabelecer, então, para a população, essa ponderação. a população entender que foi uma entrevista e que muitas vezes aquele negócio, os candidatos não têm de cabeça, certo? Tudo, e principalmente valores, uma série de coisas. E nós limitamos o tempo de resposta, porque senão não caberia nos programas. Sim, então eu gostaria de lembrar que, certo? Muito bem pontuado, muitas vezes... Bizarria, muito obrigada pela lembrança. Bizarria, você estava falando com propriedade que às vezes não há tempo do candidato explicar os números, mas é curioso observar que a gente não vê nem 10 segundos sequer falar assim, olha, vai custar mais 1 bi 200 e eu já tenho esse 1 bi 200 daqui, né? Então, e os números que a Tabata trouxe, realmente é um avanço, ela trazer um número já é um ganho para o cidadão, mas realmente não consigo entender onde 32 milhões vai fazer toda aquela revolução que ela se propõe a fazer, que são ideias muito boas que ela trouxe, né? Mas ela vai ter um desafio orçamentário para implementar, certeza maior do que 32 milhões. E a gente falou aqui da proposta para a segurança pública dos candidatos Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Agora, eu estou com um papelzinho aqui sorteado pelo doutor Túlio, eu já vou abrir para a gente ver a resposta do próximo candidato, que é a Marina Helena. Nossa proposta é, primeiro, triplicar o orçamento em segurança e não faltam áreas muito menos importantes para a gente retirar. Não pensamos nunca em aumento de tributos, pelo contrário, né, em corte de tributos, mas a gente pode tirar de outras áreas para investir em segurança, porque esse é o valor fundamental. Dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, porque o número de homens na rua hoje, mesmo quando a gente traz a Polícia Militar, que está aqui na capital, ele é muito baixo para prover essa sensação de segurança para as pessoas. 1 em cada 3 guardas civis metropolitanos hoje estão em trabalhos administrativos e eu não quero a Guarda Civil Metropolitana dentro do escritório, eu quero ela na rua, fazendo ronda na hora que as pessoas vão e voltam do trabalho e está escuro ainda. Eu quero ela nas ruas na hora que os pais levam seus filhos para as creches e não fazendo trabalho administrativo. Então, a gente precisa aumentar o gasto e gastar melhor. E fundamental é a integração de tudo que a gente tem em termos de segurança na prefeitura, seja o efetivo da guarda, seja toda a parte de tecnologia com o governo do estado. Um exemplo que eu gosto de dar
é a inteligência artificial. Hoje em dia, as nossas câmeras, elas conseguem ter reconhecimento facial, várias coisas para prevenir o crime e depois ajudar a solucionar o crime. De que adianta hoje a gente tem inúmeras câmeras espalhadas pela nossa cidade que levam nada a lugar nenhum. A gente vai lá na Cracolândia, tem uma câmera da prefeitura e logo em cima tem uma câmera do governo do estado. Por que tem essa câmera do governo do estado? Porque o Estado não tem acesso aos dados da prefeitura. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente tem um vice, que é da Polícia Militar, para quê? Para fazer essa integração super importante da Guarda com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, integrar toda a nossa tecnologia, todas as câmeras, essas imagens e parar lá no Copom. Então, de fato, não faz sentido. Outra coisa, você vai na Cracolândia, às vezes você vê, tem um grupo aqui da GCM e do lado um grupo da Polícia Militar. Por quê? Entendeu? Elas têm que andar juntas. Uma rua onde você tem uma criminalidade grande, como, por exemplo, a Avenida Paulista, que você acabou de citar, pode dividir essa área entre a Polícia Militar e a Guarda Civil, né? Hoje, a Guarda Civil, ela é armada, ela é bem treinada, ela recebe todo o treinamento para, sim, atuar como polícia ostensiva. Tem uma visão já pacificada dentro do STF de que é uma polícia municipal, de fato. Então, com tudo isso, a gente precisa usar tudo isso para proteger o bem mais valioso da nossa cidade, que é o cidadão. Eu acredito que a gente precisa investir mais e alocar melhor. Então, voltando, a ideia é triplicar o orçamento, dobrar a Guarda Civil Metropolitana, mas aumentar também a operação delegada junto com a Polícia Militar e investir mais em tecnologia. Mas é o que eu estou falando, tem que ser uma tecnologia que esteja integrada. Isso vale para tudo, inclusive para a questão de zeladoria. Então, nosso plano fala muito disso, de investir em drones, de investir em carros equipados com câmeras para que a gente possa ter essa visão da cidade e integrar as câmeras também privadas que existem hoje, né, dos comércios, dos prédios, para ajudarem nisso. Felipe, o candidato Pablo Marçal falou em triplicar a Guarda Municipal. Já a candidata Marina Helena fala em duplicar. E você disse que isso esbarraria na legislação. Queria que você já começasse falando um pouquinho da resposta dela. Sim, o teto constitucional ele tem algumas previsões em relação ao número máximo, né, da Guarda Civil Metropolitana, que ele está atrelado ao número da população, né? Para cidades acima de 500 mil habitantes é 0,2% da população. Então, no caso de São Paulo, isso ficaria em torno de 15 mil. Precisaria verificar, claro, com os dados do IBGE, mas triplicar, segundo o candidato anterior tinha trazido, ficaria um pouco inviável de acordo com esse teto constitucional. A proposta de dobrar é crível do ponto de vista do número, do efetivo em si, porém esbarra na questão orçamentária, né? A gente precisaria verificar se tem condições disso. A candidata aponta que ela vai triplicar o orçamento da pasta, que é uma proposta diferente dos outros candidatos, o que me leva a questionar de onde ela vai tirar, né? Porque o orçamento ele é geralmente muito enxuto e ela não tem não tem espaço para trabalhar no orçamento do próximo ano, porque ele já é definido anteriormente. Então, precisaria verificar de que maneira ela está pensando em articular isso. A segunda questão em relação à tecnologia que ela traz investir em tecnologia e que ela detalha no plano de governo dela. Pelo menos no plano de governo protocolado no TSE, não tem um detalhamento sobre que tipo de tecnologia ela vai utilizar e como ela vai utilizar essa tecnologia. O que também me parece ser importante para fazer uma leitura mais interessante, né? Mais precisa sobre a realidade paulistana. Aí ela traz um último ponto que, para o cidadão, quando ele escuta, pode parecer interessante, que é integrar os sistemas de câmera, que já existem, câmeras privadas, inclusive, com um sistema integrado de vigilância. O que é um pouco difícil, porque os sistemas de vigilância eles são privados, eles são circuitos internos, fechados, na grande maioria deles. Então, precisaria verificar como ela faria isso, com que tipo de recurso, com que tipo de parceria ela ia fazer isso. Então, de certo modo, me pareceu um pouco crível, né, pouco execuível essas propostas da candidata, pelo menos numa primeira leitura. Já passo para você, doutor Túlio, porque ela falou justamente de números e orçamento, que é o que você mais tem colocado aí uma lupa na resposta dos candidatos. Vamos com a lupa de novo, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Conta simples para todo mundo entender.
O orçamento de um município, ele tem como limite 45% de despesa de pessoal. Vamos considerar que não está perto do limite, vamos colocar 40%, vamos ser generosos, 40%. Vamos ser generosos com a educação, gasto mínimo obrigatório da educação, 25%. A lei municipal pode aumentar, sempre aumenta, nunca diminui. Vamos ser generosos com a saúde, 18% da saúde. Só que deu 83% do orçamento, 83%. Ela falou que ela vai triplicar o orçamento da segurança sem aumentar imposto. Então, pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exige-se como medida compensatória ou o aumento de imposto, que ela falou que não vai fazer, ou a redução de despesa. Então, aonde que ela vai ter que cortar? Nos 17% só que sobra do orçamento. Então, ela vai cortar onde? Por exemplo, serviços como transporte coletivo, tapa-buraco, não vai asfaltar mais as ruas? Da onde ela vai tirar esse recurso? Iluminação, zeladoria, tudo isso é uma importância enorme para a segurança. Existe já estudos que demonstram que uma cidade com uma boa zeladoria, ela economiza quase que 20% em possibilidade de crime. Então isso, certo, leva a que, eu digo que da proposta dela, eu destaco a vontade de integrar o sistema. Perfeito, até aí ela bate de uma forma muito pontual e interessante. Hoje as informações não fluem porque não existe essa estrutura ainda de integração. Agora, como ela vai integrar é que fica o questionamento. Não só a estrutura da integração, mas exatamente a questão da legislação que esbarra. Ou seja, não tem ainda, embora a PEC 57 esteja discutindo a questão, certo, do poder de polícia ou da estrutura de polícia das guardas municipais, ainda não é uma coisa consolidada. A Guarda Municipal participa do Sistema Único de Segurança. Isso, certo, que foi discutido em 2009 ainda, no primeiro governo do Lula, certo? A partir daí, ela integra, e o Supremo já entendeu, certo, que ele não pode ficar fora de qualquer interpretação que seja sistema de segurança pública, mas não tem, digamos, a competência para atuar onde ela imagina dentro dessa situação. Então, a ideia é muito boa, é excelente, ela tem boas intenções, mas esbarra na estrutura orçamentária e esbarra também na questão da legislação, da regra da legislação. Tá. Alain. Elaine, eu acho que a candidata tem muitos pontos positivos, sobretudo é o único candidato que fala e traz seus planos de governo, a ideia é de fazer um mapeamento de onde está o guarda civil. Temos, em geral, as forças policiais, elas costumam burocratizar muito seus efetivos. Então é preciso uma força política grande para fazer com que esses guardas e policiais voltem às ruas. Muitas vezes eles estão afastados por questões de doença, questões mentais e precisam ser muito respeitados quanto a isso. Mas existe uma certa burocratização dessas forças que, se o governante não tiver uma força política de colocar a mão nesse vespeiro, de fato você cria estruturas administrativas muito pouco eficientes. Isso é muito bom, só que, mais uma vez, eu acho que a candidata peca por apostar em dois pontos que não necessariamente levam a maior segurança da população, que é a tecnologia e o aumento de efetivo. São Paulo tem várias câmeras, a prefeitura já tem um sistema de câmeras, o estado tem outro sistema de câmeras, só que, ainda assim, a população se sente insegura. Para você ter uma ideia, Elaine, a Prefeitura de São Paulo gasta, segundo apurei, 30 milhões de reais por mês com atividade delegada, ou seja, pagando para policiais militares trabalharem nas folgas. Só no centro de São Paulo, isso redunda em mais 1.000 policiais por mês, porque eles saem da folga e vão trabalhar. Então, a Prefeitura atual já faz investimento. Todavia, os resultados não são os melhores. Você tem quedas, mas as pessoas se sentem seguras, como já foi trazido aqui na abertura do programa. O que eu quero dizer é que a candidata, assim como muitos, apostam em iniciativas que não se mostram de sucesso, não tem muito êxito, que é a tecnologia,
que por si só é um grande engodo se não tiver o elemento de inteligência humano acoplado, e o aumento de efetivo, que, segundo muitas evidências que existem, inclusive em São Paulo, não repercute exatamente em melhores níveis de segurança. Uma coisa eu tô já convencida aqui em ouvi-los. A questão de aumento do efetivo da GCM não necessariamente se traduz em maior segurança ou queda dos índices de violência. Perfeito. Embora a gente, como cidadão, quando vê uma GCM, a gente se sinta um pouco mais seguro. Mas isso não significa segurança. Por que exatamente não significa? Eu queria que vocês falassem isso parece um pouco estranho para o nosso ouvinte, né? Mas conversávamos há pouco. Os efetivos policiais de São Paulo, de polícia militar e polícia civil, vêm sofrendo queda há mais de 15 anos. E as estatísticas, por outro lado, paradoxalmente, também têm caído. Eu falo das estatísticas de homicídio, das estatísticas de roubo, das estatísticas de furto. Ou seja, apesar dessas quedas de efetivo policial, militar e civis, os índices também caem. Então, em termos estatísticos, não se mostra a correlação. É claro que eu me sinto muito mais seguro quando eu vejo um policial, um guarda próximo de mim. Mas em termos de política pública, em termos de quanto gastar num país tão pobre como o Brasil, apostar somente ou maciçamente em aumento de efetivos não traz maior segurança à população, em que pese o senso comum nos dizer que sim, é bom estar do lado de um policial, me sinto mais seguro. E os dados estatísticos estão caindo, mas a gente tem a sensação de que a gente está menos seguro na cidade de São Paulo. O que assusta a população e que leva muitas vezes a essa sensação, porque sensação é uma coisa que não dá para medir. Tá? Não adianta falar para quem tem medo de altura que não tem problema nenhum subir no elevador. A sensação é sensação. E é um processo orgânico que a gente não tem como atuar a não ser melhorando, certo, a visão desta pessoa. Então, o que nós temos é exatamente o crime que assusta a população é o roubo, o furto e principalmente a dinâmica com que as coisas ocorrem. Então, certo, nessa estrutura, o furto de celular e o roubo de celular, ela trouxe para a população uma sensação de insegurança muito grande, como se todo mundo fosse tomar um tiro, tá? E nós estávamos conversando na antessala, e é exatamente o seguinte, a probabilidade de um cidadão tomar um tiro, certo, na cidade é muito menor do que imagina. Por quê? Porque ficou, certo, uma sensação de insegurança e os índices que têm demonstrado têm caído. Tá, mas aí eu vou trazer um dado então para vocês. Claro. A capital paulista lidera o ranking no estado de São Paulo de roubo de celulares. Quando comparado com outras cidades do Brasil, a capital paulista só perde para Manaus e Teresina. Eu acho que esse número que você traz, Elane, é muito importante, até para o cidadão paulistano compreender que quando a gente pensa na segurança pública, existe a segurança pública que a gente trabalha com os dados, as evidências que a gente dispõe, com todas as limitações que isso tem, e existe a sensação de segurança que ela tem outros fatores, né? Inclusive, como isso é explorado nas mídias em geral, como a população ela percebe isso como o Bizarria trouxe, é difícil de mensurar, de fato. Mas, de fato, estatisticamente, a gente tem um aumento do número de roubo e furtos de celular. São Paulo figura, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em terceiro lugar no Brasil, em taxas por 100 mil habitantes de furto e roubo de celular. Mas figura também entre umas menores taxas do país em número de mortes e crimes violentos. Né? A taxa é cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. 7,2 é a taxa de mortes por crimes violentos na cidade de São Paulo. Por 1.000 habitantes. Por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente tem estatisticamente, paulatinamente nos últimos anos, o cidadão paulistano tem tido uma chance menor de morrer na cidade de São Paulo. Por uma questão de violência. Porém, paradoxalmente, a sensação de insegurança ela tem aumentado. Né? É verdade. A segurança pública está figurando aí no topo do ranking do paulistano como principal preocupação. Isso é multifatorial, tem várias explicações para isso, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, o furto e roubo de celulares, ele está no centro da questão, porque, de fato, estatisticamente, tem aumentado, a gente verifica isso. Então, é importante que o cidadão paulistano entenda que, assim, claro, tem uma grande chance de você ter o seu celular furtado, infelizmente, na cidade de São Paulo, estatisticamente,
mas paradoxalmente, ou nem tanto paradoxalmente, né, porque as evidências elas apontam para isso, né, que não necessariamente um aumento do efetivo se traduz na redução dos crimes, tem tido uma menor chance de ter mortes por crimes violentos. Mas evidentemente que a gente se sente mais seguro quando a gente vê um guarda civil, um policial militar na rua, mas é importante que o cidadão paulistano entenda, até para fazer uma leitura. O que eu estou entendendo da conversa aqui é que não basta também os candidatos falarem, eu vou aumentar o efetivo. Exato. Mas não exatamente dizer para quê e de que forma. Isso tem que estar atrelado a uma aplicação e a um projeto. Mais qualitativo. Qualitativo. Vou aqui para o último, né, que tem que ser o Ricardo Nunes. Né, então vamos lá, só para a gente mostrar que a gente colocou todos os candidatos certinhos. O Ricardo Nunes, vamos ouvir a resposta? Nós temos 4 principais eixos para a questão da segurança pública. Aumento do efetivo. Então eu vou falar os itens e já vou falar quais são as ações para ficar bem didático. Aumento do efetivo. Nós fizemos o concurso e aumentamos a nossa Guarda Civil Metropolitana em mais 2.000 guardas civis metropolitanos. E também o aumento do efetivo da Polícia Militar. É do Estado, mas explico. Tem a Operação Delegada. A Operação Delegada é aquela atividade que a Prefeitura remunera o policial militar para ele trabalhar de farda normal, como se tivesse num dia normal. E nós tínhamos 400 policiais militares, hoje são 2.400. Portanto, são mais 2.000 policiais militares e mais 2.000 guardas civis metropolitanos. Então, primeiro item, aumento efetivo. Segundo item, tecnologia. Nós verificamos em todas as grandes cidades do mundo e identificamos que aquelas que tiveram a redução dos índices de criminalidade utilizaram a tecnologia com inteligência artificial. E a gente implantou aqui o Smart Sampa. Inauguramos o Smart Sampa agora em julho. Nós já temos 15.000 câmeras instaladas. Até o final do ano serão 20.000 câmeras instaladas. E não são só câmeras. São câmeras com altíssima tecnologia. Reconhecimento facial. Passou um estuprador que está sendo procurado, vai identificar, comunica a GCM, PM Civil para ele ser preso. Outra tecnologia, por exemplo, as placas de carro que tem registro de roubo e furto, passou nas nossas câmeras, a câmera vai identificar e vai comunicar à polícia que aquele carro está circulando para poder fazer a apreensão. Enfim, uma série de mecanismos de tecnologia, o melhor que tem no mundo nós colocamos no nosso sistema, que vai ajudar muito nessa questão da segurança pública. Terceiro ponto, nós precisamos de ter essa questão dos nossos policiais militares, polícia civil e guarda metropolitana, mas não só aumentar o efetivo, valorizados e treinados. E o quarto ponto é a questão da zeladoria. A gente precisa ter uma cidade iluminada, estamos chegando agora em 99% da cidade toda com lâmpada de LED, melhorando a questão da iluminação. A Paulista é um exemplo, a gente reformulou toda a iluminação da Avenida Paulista, do centro. A questão de ter as ruas recapeadas, o mato cortado, as praças arrumadas. Cracolândia. Esse é uma chaga da cidade, problema de 30 anos, que eu e o governador Tarcísio, nós colocamos como uma meta nossa trabalhar todos os dias até o solucionamento dessa questão. A ampliação dos equipamentos para tratamento desses dependentes. Grande investimento, porque custa muito dinheiro, mas temos que fazer, né? A gente tem a certeza de que a continuidade desse processo, nós vamos chegar num ponto onde essa situação vai ser resolvida. Mas tem algo fundamental. Essas pessoas que estão lá, em torno de 900, a pesquisa da Unifesp nos traz um estudo que é importante para a nossa consideração. Qual é? Lá diz o seguinte, que 59% das pessoas que estão lá, elas estão lá há mais de 5 anos e 37% há mais de 10 anos. Então, é óbvio que quando você tem pessoas que estão há 5, 7, 10, 15, 20 anos usando crack, a gente não vai conseguir fazer um convencimento tão rápido, porque eles estão há muito tempo sobre o uso da droga. Mas essa ação de forma contundente, todos os dias, a nossa equipe da saúde, da ciência social, ir lá, falar com as pessoas, convencê-los a ir para tratamento, prender o traficante, fechar os estabelecimentos que têm uma correlação com o tráfico, isso é fundamental. E tem uma coisa que se soma, que é a questão da revitalização do centro. E essa atuação é bastante contundente da presença da polícia e de uso de tecnologia com relação às câmeras que a gente está instalando e do drone PAW. O que é o drone PAW?
é a nossa inspetoria da Guarda Civil Metropolitana que usa drones para monitorar as cenas de uso aberta e, portanto, verificar quem está vendendo drogas e fazer apreensão. Só para a gente ter uma ideia, nesses meses de trabalho da Dronepol, tiveram mais de 300 traficantes presos porque foram identificados por drone, fazendo a comercialização, aí prende com aquele vídeo, leva para o judiciário e se procede ali à prisão. Dessa resposta do candidato Ricardo Nunes, é bom a gente lembrar que Ricardo Nunes já é o prefeito atual da cidade de São Paulo, portanto ele emendou ali de coisas que ele está fazendo nessa gestão, com que ele dará continuidade se reeleito, tá? E eu já quero passar a palavra para você, Felipe. Eu acho que o candidato ele traz algumas questões interessantes ali, quando ele traz algumas pesquisas para fazer um diagnóstico, né? E, sobretudo, pesquisas de cunho multidisciplinar, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que isso enriquece o diagnóstico, né? Como ele fez. Em contrapartida, quando ele fala dos números, né? E, sobretudo, das propostas dele para um virtual segundo mandato, em 2019, o efetivo da Guarda Civil Metropolitana era de aproximadamente 5.800. E agora, no final dessa gestão do Ricardo Nunes, está em torno de 7 mil. Ou seja, ele sabe as dificuldades que a gente tem para aumentar, ou pelo menos para fazer um aumento abrupto do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, como ele também colocou ali na proposta dele. Então, eu acho que ele conhece as dificuldades, ele sabe que é difícil. Então, eu acho que também isso é um problema. Como que ele vai fazer para trazer esse aumento de efetivo. E aí, uma segunda questão que eu acho importante também é, novamente, a questão da tecnologia, que todos os candidatos trouxeram também, e precisaria verificar que tipo de tecnologia que ele está tratando, né? Porque senão, como o Alan trouxe, a tecnologia por si só ela é um engodo, né? Ela não resolve o problema, assim como o aumento do efetivo. Então, o candidato precisaria trazer um pouco sobre como e que tipo de tecnologia seria aplicada. Mas ele menciona a questão de zeladoria, de iluminação pública, que é importante, de fato tem uma correlação com os crimes, principalmente crimes de furtos e roubos, e eu acho que isso é um ponto positivo na apresentação do candidato. Alan, quero te ouvir um pouquinho. Elaine, o candidato Nunes, ele tem alguns números a apresentar. De fato, segundo eu apurei, essa câmera com reconhecimento facial, ele está funcionando com bons resultados. Como é que ela funciona? Essas imagens captadas são interligadas com um banco de dados do Poder Judiciário. Então, na medida que alguém que tem um mandado de prisão em aberto, na medida que ele é identificado por essa câmera, o policial ou o guarda que a está portando é avisado pelo sistema que aquela pessoa merece ser presa, porque tem um mandado de prisão em aberto. E isso tem gerado bons resultados. Então, é um ponto favorável já da administração do atual prefeito e que ele reforça agora no plano de governo do eventual eleição. Mas, mais uma vez, me parece que os candidatos, e o candidato Nunes, se esquece da periferia. A gente pensa a cidade de São Paulo, a gente imagina o centro, pensa a Cracolândia, pensa os esforços que são fundamentais para se pensar São Paulo e o centro dela. Mas as periferias, como é que vou chegar a fazer policiamento com drone, mais uma vez a ideia do drone, da tecnologia? Como é que eu vou fazer policiamento em Marcilac, no Capão Redondo, na cidade de Ademar? As propostas não contemplam essas periferias, cujos índices de violência são mais elevados, sobretudo os crimes contra a vida, mas também os crimes contra o patrimônio. E enfim, bom, no tocante às propostas do candidato Nunes, eu acho que a periferia não se vê contemplada nessa ideia. É de certo que o centro de São Paulo representa a alma do paulistano. Mas e as quebradas? Onde é que entram? E eu acho que falta nas propostas na proposta do Nunes e de outros candidatos. O Alan toca em pontos importantes. A existência das câmaras tem ajudado demais a prevenção de crimes. As câmaras foram colocadas ainda quando o Coronel Zé Roberto era o secretário de Segurança Urbana. Foi dado início no Smart Sampa, nesse processo, 2020, ainda no... Que ele menciona, e no governo do Bruno Covas ainda, estava vivo. E eu acompanhei o início da colocação. É muito valiosa essa ajuda que as câmaras fazem, de reconhecimento. Por quê? Porque ela está integrada junto a um banco de dados, certo? Na justiça, porque senão não teria comparação. E volta aquilo que nós já citamos.
nós precisamos sim de fluidez nas informações para que seja efetivo todo o esforço na estrutura preventiva. A gente observa muito que a proposta dele também, ele está focada numa estrutura de prevenção, o que é mais importante do que a estrutura da repressão, sem dúvida, certo? O que funciona é a estrutura preventiva. Agora, seria importante estabelecer que a criminalidade, ela é dinâmica. Então, o processo, ele precisa estar também no acompanhamento. Ele tem dados, ele tem números, a proposta dele está mais adequada. Até porque ele é o atual prefeito. Como ele é o atual gestor, certo? Ele tem os números mais em dia. Então, isso ajuda para que a proposta seja mais coerente. Agora, o Alan toca numa situação que é exatamente a estrutura da periferia. E ele tem fundamento, por quê? Porque muitas vezes a estrutura das câmaras não estão chegando à estrutura da periferia. Até porque nós temos uma série de barreiras para chegar até lá. Em muitos lugares, às vezes, a única visão que a população tem do Estado, e leia-se no Estado, a União, o Estado ou o município, muitas vezes é a viatura da Polícia Militar que chega. E eu até coloquei isso para todos os candidatos, né? Perguntei se eles fariam algum tipo de cooperação, acordo de cooperação com, por exemplo, quando a gente vem aqui para a região dos Jardins, é muito comum hoje os condomínios, os prédios investirem naqueles postes de segurança, que eu não vou falar aqui o nome de nenhuma marca, né? Que ajudam também no monitoramento, né? Algumas, inclusive, elas vão seguindo a sequência de filmagem. Então, se você tem um roubo de carro, você consegue ter ali o histórico por onde ele passou. E aí eu perguntei se eles aproveitariam isso, afinal de contas é ótimo para que a prefeitura não tenha que fazer um gasto com investimento em câmeras. Mas você me traz uma coisa que é muito importante. Quando a gente vai para as quebradas, como disse o Alan, ou as periferias, a gente não tem muito essa dinâmica dos condomínios com esses postos. Estou equivocada? Não, está perfeito. Os serviços públicos, a infraestrutura precisa chegar primeiro até a periferia para que o cabo possa passar, para que não haja roubo de fio de cabo, que é uma coisa alarmante o que acontece. Quem trabalha com segurança sabe disso, porque o usuário ele não rouba só o celular, ele rouba cabo também, né? Então, nem tem o cabo na periferia, ou quando tem, rouba. Então, como é que vai ter a câmera na periferia se não tem infraestrutura para chegar até lá? Mas, Elaine, eu não sei se eu estou ficando louco ou se realmente todos os candidatos me parecem que têm propostas muito parecidas, né? Veja, eles falam de aumento do efetivo, uns mais, outros menos. Né? Os números divergiram muito. Assim, né? Na quantidade. Isso. Mas vamos pensar no aspecto qualitativo, né? Então, eles falam aumento do efetivo, tecnologia, zeladoria e etc. Alguns serviços públicos, operação integrada com as polícias militares e tal. Para Cracolândia, a questão de fazer um tratamento, eu acho que todos foram muito na ideia do preventivo, mas, né, por exemplo, o Nunes cita ali um usuário de crack, 10, eu nem sei se um usuário de crack aguenta 20 anos. Não sei. Também se ele não chega sei. A 10, confesso que não sei, mas efetivamente para aquele usuário que já está ali, também essa coisa de, eu vou tirar e vou colocar onde? É isso que você mencionou, né? Perfeito, é isso que eu queria insistir nesses pontos. Porque, veja, eu acho que ninguém aqui da mesa é contra esses itens que os candidatos falaram, né? Não é que eles não funcionam, não são bons. E também uma outra informação importante, não é porque o número de crimes está caindo no estado de São Paulo que nós não precisamos nos preocupar com a segurança e que essas medidas todas têm que continuar, têm que ser implementadas, etc. e tal. Mas me parece, então, que falta atacar de uma forma um pouco mais efetiva na política de prevenção de uso de drogas, porque, pelo que eu estou ouvindo aqui,
os crimes em São Paulo são pontuais, né? Uma coisa é a sensação de segurança, certo? Outra coisa são os números reais da onde está acontecendo esses crimes. Então, política de prevenção de uso de drogas, serviços de saúde, como estão essas clínicas? Qual o trabalho que elas fazem? Qual a proposta dos candidatos para... Porque eu já vi no passado operações para retirar as pessoas da Cracolândia. Tudo bem, retiram as pessoas, fica limpo aquele local ali durante 1, 2, uma semana. E para onde foram essas pessoas? Elas vão voltar para algum lugar, ou elas vão pipocar no resto da cidade. Então, me parece, revitalização do centro. Poxa vida, quantos anos nós não ouvimos falar de revitalização do centro? Não sai do papel por quê? Qual a proposta efetiva dos candidatos para a revitalização do centro? Trabalho preventivo de segurança não é o mais importante? Não tenha dúvida. Um dos pilares do trabalho preventivo de segurança não é ocupar os espaços públicos, revitalizar os espaços públicos? Então, me parece que o leque de opções dos candidatos centram muito em coisas óbvias, que são importantes, mas parece que falta atacar esses pontos. E exatamente pontos, olha que interessante, que cabem à prefeitura. Pontos dos serviços públicos municipais, saúde, política de prevenção de uso de drogas, revitalização urbana, enfim. Esse ponto que você toca, a palavra do Rafael Greca, que foi inclusive ministro, ele dizia uma coisa, os espaços públicos precisam ser ocupados pela população. Se os espaços não forem para isso, precisa ter o quê? Precisa ter atrativo, precisa ter, parques que sejam viáveis para que as pessoas possam frequentar. Porque não havendo a frequência das pessoas de bem, nós vamos colocar, sem dúvida a criminalidade ocupa. Sim. Queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi bastante valioso para toda a nossa audiência, né, esclarecer esses programas de governo dos 5 candidatos com relação à segurança pública. Lembrando mais uma vez, a Jovem Pan está fazendo esse especial e nós estamos debatendo tecnicamente as propostas e não os candidatos. E quem quiser assistir na íntegra as respostas para a questão de segurança pública, elas estarão disponíveis na nossa página na internet, tá bom? Quero desejar a todos uma boa semana e semana que vem a gente volta com o especial falando sobre saúde. Eu te espero. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.